14, 13. Estou com a boca seca. E olha que eu não bebo mais, faz tempo, hein? Faz 20 e poucos anos já. Está aqui. Senhor, tenha misericórdia e fala com todos nós. Me usa do jeito que o Senhor quiser me usar. O coração do meu irmão, o coração da minha irmã seja alcançado através da tua palavra, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Êxodo 14, 13 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes dará ou lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Vou ler de novo, tá bom? Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo. Meu Deus. Aí ele continua dizendo assim, fique firme. Você vê que primeiro ele diz, não precisa ficar com medo. Mas depois ele diz assim, fica firme. Fica firme. Não arreda o pé. E aí ele complementa dizendo, veja o livramento. O Senhor lhes dará livramento no dia de hoje. E aí ele segue dizendo, vocês nunca mais verão esses egípcios, esse problema, essa dificuldade, essa luta, essa situação adversa, essa questão, você nunca mais vai ver. Sabe, o texto é uma parte da história da passagem do povo pelo Mar Vermelho. Eu vou tentar ser bem resumido, mas eu vou procurar pegar elementos que contribuam para a gente pensar de maneira ligada. O povo judeu, também conhecido como povo de Deus, estava no Egito. E eles trabalhavam de maneira forçada, de maneira escrava, de maneira abusiva, servindo Faraó, que era o rei no Egito. Eles estavam sendo cada vez mais oprimidos. Por quê? Porque havia um ciúmes, havia uma inveja, havia um medo, havia um desconforto do Faraó em relação ao povo de Deus. Eles olhavam, o Faraó e os demais que com ele estavam, olhavam e viam que o povo cada vez crescia mais e mais. E eles entendiam isso como se fosse uma ameaça. Uma ameaça. Eles estão crescendo, daqui a pouco eles vão dominar o Egito, eles vão dominar tudo. Você não pode deixar a situação do jeito que ela está. O senhor tem que fazer alguma coisa. E o Faraó, ele endurece, ele maltrata. O Faraó, ele começa a tomar decisões que são decisões que fazem o povo chorar. E o povo chora, e o choro do povo chega diante de Deus. Você veja que é importante a gente chorar. É importante. Tem gente que não chora. Eu não choro. Homem não chora.
Chore, irmão. Chore. Chore. Acha seu espaço, seu quarto fechado. Vai lá, dobra o seu joelho. Ou fique sentado. Ou fique em pé. O jeito, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é rasgue o coração diante de Deus. Rasgue o coração diante de Deus e apresente para Deus a sua dor. Apresente para Deus a sua adversidade, a sua necessidade. É importante a gente fazer isso. É importante a gente se abrir e colocar diante de Deus as nossas dificuldades. Então, o povo estava fazendo isso. O povo começou a falar: Deus, não é possível, Deus. O Senhor está vendo tudo aqui. Nós não estamos aguentando mais. Eles estão apertando, eles estão judiando de nós. Eles estão fazendo coisas terríveis para nós. E nós estamos aqui. A Bíblia diz que Deus se posiciona em relação ao clamor do povo. E Deus envia a resposta para o povo. O nome da resposta é Moisés. Moisés é uma figura, é uma sombra de Jesus. Lá atrás, Deus mandou Moisés para que o povo entendesse: toda vez que você clamar, eu vou enviar uma resposta. Hoje Jesus, Ele é a resposta para a nossa vida. Então, toda vez que você clamar em Jesus, você terá a sua resposta. Essa história, ela figura os momentos difíceis que nós passamos, o Faraó, o Egito, o tempo que nós vivemos sem Jesus, figura as dificuldades que nós enfrentamos muitas vezes no dia a dia. É a figura da dificuldade, a figura do problema. O problema, seja ele dos mais variados, da ordem física, espiritual, emocional, sentimental. Problemas até mesmo mentais, muitas vezes. Dificuldades. Aqui nós estamos vendo o quê? Deus, Ele entra com providência e ele através do Moisés, ele faz com que o povo saia do Egito. E o povo sai do Egito, está indo embora da casa do Faraó. O povo está ficando livre do peso, do trabalho forçado, está ficando livre da escravidão, dos maus tratos. O povo está ficando livre. Isso representa para nós quando nós estamos aos cuidados de Jesus, seguindo em direção a uma nova vida que Ele tem para todos nós. Só que, à medida que eles iam caminhando, eles iam marchando, eles chegaram num determinado lugar que tinha um mar. E o mar, você sabe como que funciona, né? O mar está fechado. É água para todo lado. E diante do mar eles não tinham muito o que fazer, eles ficam com medo. Por quê? Ao mesmo tempo que na frente tinha o mar, atrás deles havia o barulho, a poeira dos egípcios vindo em direção a eles, correndo atrás deles. Os egípcios, eles estavam determinados a pegar o povo de Deus e acabar com a raça do povo de Deus. Essa era a motivação que todos eles tinham. É desse jeito que a gente tem que olhar e entender. O inimigo, ele está atrás de nós o tempo todo. O inimigo, a Bíblia diz, ele fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando quem ele possa tragar. A Bíblia diz: vigie, ore. O espírito está pronto, a carne é fraca. É a Bíblia que ensina para nós. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a abrirmos os nossos olhos espirituais e enxergarmos que à nossa volta muita coisa acontece. Coisa que às vezes nós não vemos. Na maioria das vezes nós não vemos. Nós estamos aqui. Alguém está vendo algum anjo aqui? Tem alguém? Ninguém? Mas tem anjo nesse lugar.
Tem anjo. Nós temos que saber, tem anjo aqui. Não é porque nós não estamos vendo que eles não estão aqui. Eles estão aqui. Eles estão aqui à nossa volta. Há um grupo de anjos. Assim, ó, fazendo assim, ó. Eles estão aqui. Mas eu vou falar mais para você. Eles estão aqui, mas eles não vão ficar aqui. A hora que você sair daqui, que você for embora para sua casa, cada um deles vai acompanhar vocês. Eles estão aqui porque você está aqui. Deus deu ordem a seu respeito. A Bíblia ensina que o anjo acampa ao redor, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. O inimigo está ao derredor, mas o anjo do Senhor ao redor, do lado. Então, tudo isso nós não estamos vendo, mas nós precisamos saber, isso aí acontece nesse momento. Isso existe. Enquanto os anjos estão aqui assim, ó, esperando acabar para você poder ir embora, para eles acompanhar você, um pouco mais para lá tem também uma nuvem escura de demônio girando e girando e girando, e esperando uma oportunidade para pegar você, para pegar sua casa, para pegar sua família. Isso existe, irmão. Tem gente que não acredita nisso. Mas a pessoa não acreditar não anula isso daí. Isso daí é real. Isso é verdadeiro. Então, eles estavam aqui como? Eles estavam diante do mar, na frente somente o mar, atrás deles um grupo de soldados vindo correndo com a intenção de acabar com a vida deles, acabar com a raça deles. Aí eles conversam com Moisés. Moisés, é o seguinte, podia ter deixado nós morrer lá no Egito mesmo, pelo menos tinha lugar para enterrar. Aqui nós vamos ficar no meio do caminho. Moisés conversa com Deus. Deus, eles estão com medo, estão preocupados, eles estão olhando a situação. Na frente tem água, para trás tem soldado egípcio. Com outras palavras, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. O negócio está feio. É a conversa de Moisés com Deus. E Deus responde para Moisés: Moisés, é o seguinte, agora não é hora de marchar, agora não é hora de clamar, agora é hora de marchar. Vejam o livramento. E aí nós vemos o verso de número 13, que diz: Moisés responde para o povo. Deus conversou com Moisés. E o Moisés conversou com o povo. E aí o Moisés disse: vocês não precisam ter medo. Só que eu sei, irmão, porque eu sou igual a você. Eu também passo por momentos difíceis. E é complicado quando nós estamos enfrentando alguma dificuldade, alguém dizer para nós assim, ó, você não precisa ter medo. Não é tão simples assim não ter medo. Mas se Deus fala para nós, não tenha medo, isso significa que nós devemos de buscar a coragem para seguir adiante a nossa história. E a coragem, quem vai nos dar? O espírito da coragem, quem nos dá é Deus. Ele diz na palavra dele: eu não dou para vocês o espírito da covardia, mas a coragem. Então, em Deus nós vamos buscar coragem. Olha aqui Moisés falando com o povo: não tenha medo, fique firme, veja o livramento. Com outras palavras, Deus estava falando para eles lá: eu já agi uma vez, eu já agi 2 vezes, eu vou agir novamente. E Deus está falando assim para nós aqui, porque eu tenho certeza, todos nós temos questões que precisam ser resolvidas no nosso dia a dia. Alguns têm questões mais difíceis de resolver, outros têm questões que são um pouco mais fáceis de resolver, mas todos nós temos questões a serem resolvidas.
E se nos momentos de adversidade, onde nós temos que buscar resposta para nossas dificuldades, nós não estivermos com a cabeça no lugar e com o coração voltado para o trono da graça de Deus, nós acabamos ficando maluco, nós acabamos ficando doido, nós acabamos até mesmo fazendo coisa errada. Então Deus te trouxe aqui, foi Deus que te trouxe aqui nessa manhã, para dizer assim, ó, não precisa ficar com medo. Fica firme na sua posição de fé, porque eu vou agir mais uma vez. É isso. Agora cada um daí traz a questão, né? Tem um que traz a questão conjugal, tem outro que traz a questão familiar, tem outro que traz a questão financeira, tem outro que traz a questão física, outro a questão espiritual. Cada um traz a sua questão. Então, o primeiro ponto para nós, você que gosta de anotar, anote: de Deus vem a promessa da libertação. O versículo 14 mostra isso daí. 14, 13, né? Capítulo 14, versículo 13. Não tenha medo, veja o livramento. Mas no verso 14, então, Êxodo 14, 14, aí uma já projetou para nós, olha o que está escrito aqui, ó. Quem vai lutar por nós ou por você? Saiu glória a Deus. Você não precisa ter medo, diz a Bíblia, o Senhor pelejará por você, ó. O Senhor pelejará por vós, contudo vos calareis. Aquietai-vos e vede o livramento. Aquietai-vos e vede que o Senhor é Deus. Aquietai-vos, confie, creia. Coloque em Deus a sua confiança. Primeiro ponto, a promessa da libertação vem, é um problema, uma dificuldade, uma situação adversa, mas Deus está dizendo, eu estou cuidando de você, eu estou te protegendo, eu não deixei nada de pior acontecer com você e nada vai acontecer. O segundo ponto, ele traz para nós pensarmos o quê? O poder de Deus sobre os inimigos. Às vezes nós não temos condições de enfrentar o inimigo. Me faz lembrar aquele povo que estava no barco, seu Ravail. E eles estavam lá no barco, e de repente o vento começou a agitar o barco. E o vento agitava as águas ficavam com aquelas ondas gigantescas, né? Para uma região de lagoa, de água, a onda chegar a 1,5 metro, 2 metros, o barco balançar. Quem não está acostumado, só de eu pensar aqui, minha cabeça já balançou. Não sei você. Quem não está acostumado com barco, passa apertado. Agora, eles estavam acostumados ao barco. Eles eram pescadores. Tanto que, em mais de uma ocasião, Jesus pediu o barco para eles. Presta seu barco para eu pregar. E Jesus entrou no barco deles e se afastou da margem para facilitar a voz de Jesus chegar mais longe. Eles eram pessoas que estavam acostumadas com barco, mas o barco agitou. E ali, quando o barco agita, numa das ocasiões, Jesus está dormindo, eles acordam Jesus. O senhor não está preocupado? Não, vai tudo morrer. Por quê? Porque eles sabiam que deles mesmos, eles não podiam fazer muita coisa. Eles não podiam fazer muita coisa. Mas Jesus se posiciona, aquieta-te, vento, o vento para, o mar se acalma. E Deus está falando com a igreja na manhã de hoje. Fica calmo, porque eu tenho poder sobre o inimigo que está tentando tirar a tua paz. Pastor, se levantou uma luta, uma prova, uma dificuldade na minha vida, na minha casa, na minha família. Pastor, se levantou uma questão. Deus tem o controle da situação e Ele tem o domínio sobre o inimigo. Talvez eu, talvez você, talvez nós não tenhamos muita condição
para fazer algo diferente. Mas Deus, Ele tem total condições. Êxodo 15:6 diz assim, Êxodo 15:6: a tua destra, Senhor, resplandeceu de poder, tua destra, Senhor, esmagou o inimigo. Esmagou o inimigo. Outro texto, Êxodo 15:11: quem é como tu entre os deuses, ó Senhor? Quem é como tu entre os deuses, ó Senhor? Quem é como tu? Glorificado em santidade, terrível em efeitos gloriosos, autor de maravilhas. Autor do quê? Deus tem maravilha para realizar na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios. Deus tem maravilhas, Deus tem resposta. O inimigo que está se levantando contra você, contra a sua casa, não vai prevalecer. Pode ser difícil para você, mas a Bíblia diz que as coisas impossíveis para os homens, elas são possíveis para Deus. Abraão era velho, Sara era velha e idosa. Havia promessa do filho, não tinha condição de gerar filho naquela condição. Deus, Ele fala uma coisa só: tem alguma coisa difícil demais que eu não possa resolver? E a Sara, 9 meses depois, teve que correr comprar fralda. Aleluia. Você, eu, todos nós temos a opção de vir para cá, distrair a cabeça 1h10, 1h15, de nos reunirmos, revermos os amigos, os irmãos e seguirmos a nossa viagem e vamos embora. Ou você tem a opção de vir para cá sabendo assim, aqui tem um Deus que muda histórias, aqui tem um Deus que muda situações, aqui tem um Deus que faz o impossível. Cada um vai escolher o jeito que quer olhar para esse lugar. Você vai escolher, você que escolhe. Eu tenho apenas então somente a obrigação e o dever de mostrar para você aqui assim, existe um Deus que pode todas as coisas. E esse Deus tem promessa sobre a sua casa e sobre a sua família. E esse Deus te protege, te livra e mal nenhum chega até a tua casa. Ele te guarda, Ele te protege. O inimigo não tem como prevalecer contra ele. Aqui eu estou para te ajudar a lembrar disso daí. Aí eu vou para o último ponto de reflexão junto de você. Porque no verso de número, deixa só eu conferir aqui para não falar errado para você. No verso de número 13, ele diz assim, esses inimigos, você nunca mais vai ver. Deus estava falando assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um ponto final nesse problema. E se tem coisa que nós temos que aprender a fazer, é colocar ponto final nos problemas. Se tem coisa que nós precisamos aprender a fazer, é colocar ponto final nos problemas. Às vezes nós temos dificuldade com isso daí. Às vezes, Deus já nos deu a vitória, Deus já nos deu o livramento, Deus já agiu em nosso favor e nós seguimos ainda com algumas questões. Ainda, não sei se foi ontem, se foi sexta, estava conversando com uma pessoa que estava falando, então, porque não sei o que lá, não sei o que tem, então, mas isso aí já está no seu passado. Isso aí já faz parte já está no mar do esquecimento. Pois Deus fala desse jeito, Deus fala assim. Ele fala, está no mar do esquecimento. Se Deus já esqueceu.
Deus esqueceu. Você vai conversar com ele e falar, então, Deus, o senhor lembra? Ele fala, não, eu não estou lembrando. Lembrando do quê? Não, mas então, Deus, ele fala, mas eu não lembro. Eu não lembro, porque está no mar do esquecimento. Existem questões na nossa vida que ele simplesmente faz assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para lá, vamos pôr uma pedra e vamos seguir a vida para diante. Você lembra da história da mulher que foi pega em ato de adultério, sim ou não? Nós já conversamos dela em outros momentos, em outras ocasiões. Se você não conhece a história, a Bíblia conta que uma mulher traiu o marido e alguns religiosos ficaram sabendo, não sei como, porque gente para cuidar da vida dos outros também, né, irmão? Não sei como, mas ficaram sabendo que aquela mulher ela fez o que não era para fazer. Aí eles pegaram a mulher, levaram a mulher, trouxeram a mulher para Jesus, falou: essa mulher foi pega traindo o marido dela. A lei diz que tem que tacar pedra nela. Quem faz isso tem que ser apedrejado. E Jesus, ele simplesmente diz, pode começar a tacar pedra. Quem não tem pecado pode tacar pedra. E a Bíblia diz que foi saindo um cada vez, começando dos mais velhos, começando dos velhos da lancha, lá dos cabeça branca lá de trás, começando dos mais velhos, os mais novos. Todos foram embora, ficou só a mulher, não ficou ninguém. E Jesus falou: cadê a turminha? Ninguém pôde dar continuidade com o assunto. Então eu também não vou dar continuidade com o assunto. Vamos fazer o seguinte: vai embora e faça o quê? Não peques mais. Vai embora e agora viva uma vida de santidade. Pronto. Jesus fez assim, ó. Vamos pôr uma pedra nesse assunto, moça? Vamos resolver esse problema, moça? Pedra em cima do problema? Pum! Tinha um cego, mesma história, ou parecida história. O cego foi curado por Jesus. E depois dele ser curado por Jesus, Jesus fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, agora você vai para sua casa, mas você vai e faz o quê? Não peques mais, para que não te aconteça o quê? Coisa pior. Jesus põe a pedra. Eu gosto de olhar essas situações, essas histórias assim, porque às vezes a gente fica querendo ressuscitar defunto. Ressuscitar ao vivo eu acho mais difícil. A gente às vezes fica com história. A pessoa fica querendo. Porque eu não esqueço. Você não esquece porque você não está deixando o Espírito de Deus trabalhar. Porque Deus ele não lembra. Ele diz que ele não lembra. Ele diz: está no lago, está no mar do esquecimento. Esqueci. O que você falou mesmo? Qual que era o seu problema mesmo? Qual que era a sua dificuldade mesmo? Aqui eles estavam diante do problema. Jesus, Deus, na verdade, o Pai, né? Ele vem e através de Moisés ele começa a ajudar aquele povo receberem a resposta. Eu estou com vocês, fica tranquilo, não precisa ficar preocupado. Os egípcios eles são fortes, mas eu sou mais forte do que eles. Agora vamos fazer o seguinte: a Bíblia diz que o povo de Deus passou pelo mar, mas os soldados egípcios ficaram no mar. Isso ensina que o inimigo ficou enterrado. A dificuldade, o problema, a questão, a situação, aquela situação que causava um desconforto na vida deles, foi enterrada. Mas a pessoa tem que também se ligar e se posicionar em relação ao problema. Êxodo 14, 31. Pera lá. Êxodo 14, 30 e 31. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. 31.
Israel viu o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. Temeram o Senhor, creram no Senhor, creram em Moisés, o seu servo. Olha, irmão, o mar se abriu. Se o mar tivesse aberto apenas, já era um baita milagre, vamos combinar. Ainda que tem uns malucos que falam que não abriu o mar, não sei o que. Abriu, irmão, abriu o mar. O mar abriu, o povo passou. Se fosse só isso, já estava bom. Mas o povo passou pelo mar, não aconteceu nada com o povo de Israel. Depois os egípcios começaram a passar. Quando os egípcios estavam dentro do mar, as águas submergiram, fecharam-se as águas. Deus estava ensinando para eles lá, ensinando para nós aqui. Existem problemas que já estão resolvidos. Estão resolvidos. Você vai procurar o problema, irmão, mas você não vai achar. Porque ele já está resolvido. Já está. Você vai... Já falei disso numa outra ocasião, vou falar de novo e vou encerrar a conversa assim. Vocês lembram quando morreu a rainha Elizabeth, não lembra? A rainha Elizabeth, ela viveu com todo o respeito que ela merece. Ela viveu uns 100 e tantos anos. Foi, ela viveu muito tempo. Mas depois que ela morreu, ela ficou mais uns 100 e tantos anos até ser enterrada. Meu Deus do céu, levava a mulher para cá, levava a mulher para lá, levava a mulher para colar, e fazia não sei o que lá. E o enterro que não acabava nunca. Minha mãe que ia gostar de participar. Minha mãe sempre gostou de enterro, de velório, de funeral. Ela ia gostar, porque com 40 dias a mulher levando a morta para lá e para cá. Tem gente que é assim. Tem gente que fica carregando o morto. Fala para quem está pertinho de você. Não fique carregando o morto. Não leva o morto para ficar passeando. Morreu, morreu, irmão. Morreu, morreu. Enterra o morto. Pelo amor de Deus. Pastor, já está resolvida. Está resolvida, mas a pessoa continua carregando o morto. Aqui Deus ele mostra. Ele mostra, está resolvido. Está enterrado, não tem mal o que fazer. Acabou. Então, já que acabou, agora eu vou viver uma nova vida. Já que acabou, eu vou viver uma nova história. Domingo que vem é Santa Ceia, se eu não estiver enganado, ou não? 24, não. É? Sim ou não? Dandão. Meu Deus do céu, vocês estão igual eu. 24. Domingo que vem é Santa Ceia. Depois, no outro domingo, é batismo. Pastor, não sou batizado ainda. É o próximo mês. Próximo mês. Se eu não estiver errando a conta aqui, dia 8 de outubro. Porque dia 7 é o seminário com a pastora Eva. Então, dia 8 é dia de batismo. Dia 8 é dia de enterrar o velho homem na água aqui, a velha mulher. É dia de enterrar o velho. É dia 8. E seguir vivendo em novidade de vida. É assim que nós devemos de entender como Deus trata com a situação. Ele vê a nossa dificuldade, Ele nos dá o livramento, Ele nos dá a vitória, e aí Ele fala, segue agora daqui para frente. Só que a gente é cheio de histórias, cheio de querer ficar olhando para trás. Somos nós que somos cheios disso. Deus não fica. Você pode olhar, Ele vai falar assim, se você quiser olhar para trás e trazer alguma coisa para a memória, você traga à memória o quê? O que vai dar esperança, que vai te encher de fé, de alegria. Se não for para trazer isso, nem traga. É por isso que tem muita gente que fica com dificuldade. A mesma dificuldade, mas porque, fulano, eu não consigo esquecer, eu não consigo abandonar, já foi. Enterra. Libera o morto para o morto ser enterrado. Taca a tampa em cima do caixão e enterra, irmão. Enterra, pelo amor de Deus. Enterra.
Ah, pastor, porque eu enterra. Deus está me mandando dizer para você nessa manhã: é uma nova vida, é uma nova história, é um novo tempo, tudo novo se fez. E as coisas velhas ficaram para trás. Agora é com você. Aliás, o tema da manhã de hoje do devocional se eu não me engano, é assim: bons tempos, não vou olhar. Está aqui, mas não vou olhar. Mandei hoje para você. Bom tempo, coisa nova, coisa boa. Vamos ficar em pé. Se for para resumir a conversa de hoje, resumir numa frase: deixa as coisas velhas para trás e viva o novo que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. Quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade de pensarmos juntos nessa manhã. Obrigado pela vida do irmão, da irmã que vem para esse templo. Obrigado pela vida daqueles que estão online, cultuando conosco, participando conosco nesta manhã, ó Deus, onde a nossa família está diante do teu altar. Que a tua bênção ela seja materializada. Em nome de Jesus, essa palavra ela se cumpra, Deus. Se cumpra na vida desse irmão, dessa irmã. Esse irmão, essa irmã, acredite nessa palavra, que o Senhor tem uma vida nova, tem algo novo para todos eles, para todos nós. E que o que passou, passou. Agora é uma nova, há um novo tempo, há um novo momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Obrigado a você que cultuou conosco através do online até o momento. Boa semana. Os que ficam